Então, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de dedicar o tempo dessa aula especificamente para te contar um pouco mais sobre mim, para a gente se conhecer melhor, para a gente se conectar melhor, para você saber quem é essa pessoa que você está confiando seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos também, que é o principal durante essa jornada. Então, eu gostaria de me conectar um pouco melhor contigo, gostaria de te mostrar o que eu fiz para chegar até aqui, um pouco da minha jornada, para você saber, te mostrar que eu tenho as qualidades, que eu tenho as especificações necessárias, que eu consigo fazer você chegar do ponto A até o ponto B com a minha experiência como professor, com a minha metodologia. Vou apresentar minha tela, vou ficar aqui embaixo, meu rosto vai parar aqui embaixo e vou apresentar minha tela. Então, quem é o André do inglês? Quem é o teacher André Verli? Eu comecei a falar inglês desde criança. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre fui aquela criança CDF, nerd na escola, quietinha, que gostava muito de tirar nota boa, de estudar. Porém, eu aprendi inglês mais especificamente por causa de videogame. Eu gostava muito de um jogo de PlayStation 1, PlayStation 1 chamado Harvest Moon, a colheita da lua. Eu era fissurado, apaixonado desse jogo. Jogava o dia todo depois que eu chegava da escola e eu aprendi inglês de uma forma melhor porque eu era muito curioso e queria saber tudo que estava acontecendo sobre o jogo. Então eu ia no dicionário, exatamente, no dicionário, e procurava palavra por palavra. Com isso, eu fui ganhando uma base boa de inglês. Eu sempre tive inglês na escola, eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas. Desde o segundo ano, que era a primeira série, eu tive a oportunidade de ter aulas de inglês na escola. Porém, a gente sabe que as aulas de inglês na escola não são muito boas. Geralmente as pessoas, não criticando os professores que dão aula de inglês na escola, mas geralmente as pessoas não aprendem inglês na escola, de verdade, né? Só aprende a gramática, verbo to be. Porém, também me ajudou a ter uma basezinha, como eu era muito curioso fora da aula. Então eu já estou no mundo online desde a pandemia, então 5 anos dando aula online de inglês. Já tive muitos alunos de várias características diferentes, porém focado sempre em alunos adultos e com a minha didática de personalização. Eu percebi que tinha um gap, que as pessoas sabiam ler, sabiam escrever, já tinham passado por várias escolas de idiomas, porém não sabiam falar. E até mesmo as aulas online com os outros professores particulares eram muito travadas, engessadas. O professor somente seguia o livro e não procurava muito saber sobre o aluno. Então eu fiz o oposto. Eu comecei a personalizar as aulas de acordo com a vida dos alunos, de acordo com as características dos alunos e focar em conversação. Então eu tive um resultado muito bom, percebi as pessoas falando inglês muito rápido, em 6, 8, 10 meses, e comecei a ter muitas indicações, comecei a ter muitos alunos e fui vendo na prática que o meu método dava certo. Uma experiência e paixão pelo ensino, né? Como professor de inglês há mais de 5 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar o sucesso e evolução de muitos alunos de todos os níveis e idades, tanto da pessoa que estava começando no mercado de trabalho, tanto para CEOs, para pessoas, diretores com posições hierárquicas muito altas nas melhores empresas e nos melhores lugares do Brasil. Então, tive a oportunidade de dar aula para aquela pessoa que está iniciando ali, adulto, que está iniciando no mercado de trabalho, tanto para gente que já tinha uma posição consolidada, pessoas que trabalhavam em Brasília, em ministérios, pessoas que trabalhavam em empresas multinacionais, CEOs, posições militares das mais altas possíveis, pessoas que trabalham no governo, muitos médicos, muitos engenheiros. Então eu tive uma gama de pessoas, tanto de quem estava começando quanto de quem já estava consolidado no mercado e buscou minha ajuda, confiou em mim para aprender melhor, para se desenvolver, se destacar na sua área. Então, além de ensinar, eu me tornei amigo da maioria dos meus alunos, porque eu sabia muito da vida dele, eu buscava primeiro conhecer um pouco melhor sobre ele e a partir disso encaixar a minha matéria. Eu nunca fui um professor que seguia aquele livro só por seguir. Eu tinha muito mais trabalho, demandava de mim muito mais tempo, muito mais energia, mas eu via resultados muito mais rápido, falando sobre a vida do aluno, fazendo uma personalização efetiva, falando sobre a parte profissional, conhecendo ele melhor e não passando uma matéria de um livro em ordem, mas sim no que realmente ele precisava para aquele momento da vida dele. Então, durante muito tempo, eu dei aulas no Superprof. Para quem não sabe, Superprof é uma plataforma francesa de professores particulares. Lá eu tive muitos alunos, tive uma procura muito grande, fui embaixador do site, até hoje eu sou embaixador do site, ou seja, os professores com as maiores notas. Se eu não me engano, eu não tenho uma avaliação 4 estrelas, somente 5 estrelas, e aí consegui um alcance internacional, tive
alunos de diversos países, da Alemanha, Inglaterra, Austrália, Chile, Estados Unidos, Irlanda. Eu consegui uma super boa avaliação com todos lá. Inclusive, eu via muito meu rosto pelas propagandas do SuperProf pela internet. Então eu comecei a dar aulas no SuperProf na pandemia e lá eu fui me destacando, fui conseguindo muitos alunos e muitas avaliações positivas. Também trabalhei no App Idiomas. Eu fui gerente do App Idiomas, que é um app de livros de inglês, é um app muito famoso, muito conhecido no Brasil, tem mais de 1 milhão de downloads nas lojas, tanto na Apple Store quanto na Play Store. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar durante o tempo, de fazer grandes amigos, foi um local muito bom que eu trabalhei, que eu aprendi bastante. Fui gerente de suporte, gerente de parcerias e também fazia algumas coisas relacionadas a inglês, ao conteúdo de inglês da plataforma. Desenvolvimento contínuo, sempre estou buscando a me desenvolver com cursos internacionais, com cursos específicos dentro do inglês, e isso me agrega muito valor, agrega mais ainda a minha capacidade de te ajudar no caminho do seu sonho, de te ajudar na sua jornada. Um rosto conhecido, como eu te disse, às vezes eu via meu rosto como propaganda do SuperProf pela internet, né? Nesse próximo slide eu gostaria de falar sobre o meu trabalho com grandes marcas. Até hoje eu faço trabalho de transcrição, legendagem e tradução para as maiores empresas do Brasil. Na época que eu estava na faculdade, eu fiz um estágio em uma empresa e depois, pelo meu bom serviço, essa empresa me contratou para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu listei aqui embaixo algumas empresas que eu já trabalhei para você saber um pouco melhor, como Petrobras, Amazon Prime Video, NBA, Star Plus, Smart Fit, Sanepar, Banco Inter, Melius, Random, Descomplica, Rapvida, Braskem, IBP, Oi, Localweb, Multilaser, Azul, entre outras empresas muito grandes. Durante quase um ano eu traduzi os vídeos do canal NBA Brasil, então eu aprendi muito de basquete. Eu não conhecia muito sobre basquetebol, não conhecia muito sobre basquete, porém aprendi muita coisa durante esse tempo traduzindo os vídeos da NBA, tanto os vídeos relacionados ao basquete, assim quanto vídeos de entretenimento também. Além disso, meu primeiro grande trabalho nessa área foi o Real Oil and Gas. Foi um evento da área de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, que conta com empresas muito grandes, e eu traduzi e legendei as apresentações. E também, pessoal, por causa dessas experiências, já recebi convite para trabalhar como tradutor offshore em empresas multinacionais de óleo e gás, porém continuei aqui dando aula, dedicando o meu tempo aqui online contigo para te ajudar nessa jornada. Com essa aba aqui da Amazon aberta, porque eu também tenho alguns livros na Amazon muito bem avaliados. Isso também me ajudou no meu processo, me ajudou a trabalhar nessas grandes empresas, pelo fato de eu já ter escrito alguns livros e esses livros serem bem avaliados e o pessoal ter comprado a ideia. O primeiro livro eu escrevi na pandemia, naquela onda quando estava começando a pandemia, as pessoas começaram, o que eu posso fazer para agregar, né? Então eu comecei a dar aulas online e escrever livros também na pandemia. Realmente meu objetivo é conectar, por isso que a minha didática é de um jeito diferente, por isso eu tento ensinar de um jeito diferente, de um jeito que possa conectar, personalizar o melhor possível para que você possa sentir que eu estou ali do seu lado, te ajudando, e realmente estou, e te ajudando aí no processo da sua vida. Não apenas te passar uma matéria e ir embora, mas realmente me conectar contigo, realmente ser uma pessoa, um propulsor de mudança na sua vida. Com conversas significativas, falando sobre coisas que realmente importam para você, sobre a sua profissão, sobre a sua vida, personalizar, ajustar todo o conteúdo de uma forma que te gere interesse e que seja realmente importante para você. Não vejo sentido de a gente chegar, seguir um livro e falar sobre colors, falar sobre as cores para alguém que trabalha em um hospital. Então eu tive essa visão de me conectar melhor através da personalização, através do ajuste para a vida de cada aluno, que me demandaria mais trabalho, mas também que seria efetivo e geraria mais interesse para a vida de cada um. Eu fiz faculdade de letras em inglês, porém tenho algumas ressalvas quanto ao ensino da faculdade, quanto à faculdade em si. Eu já sabia inglês, já falava inglês fluentemente quando eu entrei na faculdade e, sendo bem sincero contigo, eu não achei que na prática em si me ajudou muito para a metodologia que eu aplico hoje, porque a faculdade era muito focada na teoria. Eu fiz todo o cronograma, entreguei um TCC com nota máxima sobre ensino online, sobre os benefícios do ensino online, do ensino digital. Porém, como eu disse antes, eu tinha feito um estágio na área de tradução, legendagem e transcrição na área audiovisual. Fiz
Fiz mais de 600 horas desse estágio, porém a faculdade queria que eu fizesse um estágio em uma escola com crianças. E como esse não era o meu foco, queria dar aula para adultos focados na vida profissional, queria personalizar as aulas, queria trabalhar também com essa parte de tradução, eu decidi interromper. Eu fiz toda a faculdade, eu fiz todas as matérias, eu entreguei o TCC, somente faltava o estágio. Eu acho que eu vou ser a única pessoa que você vai conhecer que só faltou outro estágio para eu me formar. Então, como eu já estava ganhando um bom salário na época, com muitos alunos, fazendo trabalho para essas empresas, eu optei por não fazer outro estágio e optei por não pegar meu diploma e sim foquei, paguei cursos internacionais por fora para me especializar melhor. Por isso que eu sempre acho que a pessoa tem que pensar de um jeito diferente. Talvez se eu tivesse interrompido tudo e fizesse outro estágio, meu salário ia cair mais do que a metade, eu ia ficar mais um ano ali fazendo um estágio de 600 horas. Talvez eu não teria um destaque online, um destaque da minha metodologia, assim como eu consegui continuando, arriscando. Eu sei que na época foi muito difícil, que eu queria ter muito esse diploma, porém foi a decisão que eu tomei nessa época. Também trabalhei como voluntário na ONG Médica, é uma ONG alemã, e lá eu fui professor de inglês e de música também. Eu tenho um projeto de música, eu canto e toco aqui no Rio, e eu fui professor dessas duas áreas lá, trabalho voluntário. Eu ia toda segunda e terça dar aulas para as crianças necessitadas na ONG Médica. Então é isso, para você entender um pouco melhor sobre a minha jornada, para a gente se conectar melhor. Já tive muitos alunos sobre a internet, tenho meus livros na Amazon, fui embaixador do Superprof, trabalhei na Idiomas, trabalho para essas empresas bem grandes desse Brasilzão. Estou aqui com o objetivo de ser seu guia, de te ajudar, que eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que a minha metodologia é boa, eu confio no que eu estou fazendo e eu acredito que eu tenho todo o potencial e você também para a gente seguir juntos, para a gente mudar a sua vida através de inglês. Essa aula ficou um pouquinho mais longa, as aulas têm em média de 5 minutos. Como eu gostaria de me conectar um pouco melhor com você, falar um pouco mais sobre essa vida, eu abri um pouco mais essa aula para você me conhecer melhor. O restante das aulas são bem menores, são na média de 5 minutos. Então essa daqui é uma aula diferente, específica para a gente se conectar melhor. Um abraço a todos, te vejo a seguir na próxima aula.